Tutankhamon. Esse nome, mesmo milhares de anos depois de sua morte, continua a despertar fascínio, curiosidade e até certo medo. Como pode um jovem faraó que reinou por tão pouco tempo se tornar um dos personagens mais famosos e enigmáticos da história da humanidade? Talvez a resposta esteja no conjunto de fatores que envolvem sua vida, sua morte precoce e, sobretudo, a espetacular descoberta de sua tumba em 1922, um dos achados arqueológicos mais impressionantes de todos os tempos. Mas antes de mergulharmos no mito, precisamos entender quem foi esse jovem governante que o mundo passou a chamar de o Faraó Menino. O Egito Antigo, no tempo de Tutankhamon, já carregava mais de 2000 anos de tradições, crenças e conquistas. Era uma civilização que se via como eterna, guiada pelos deuses e sustentada por faraós que não apenas governavam, mas eram considerados divinos. No entanto, quando Tutankhamon nasceu por volta de 1341 a.C., o país vivia uma das fases mais turbulentas de sua história. Seu pai, o faraó Akhenaton, havia desafiado séculos de tradições ao instituir um culto quase exclusivo ao deus Aton, o disco solar, deixando de lado o antigo panteão de deuses egípcios. Essa mudança radical provocou instabilidade política, social e religiosa, deixando o Egito dividido e vulnerável. É nesse cenário conturbado que nasce aquele que se tornaria, sem planejar, um dos nomes mais lembrados da história. Desde muito cedo, Tutankhamon foi moldado pelas circunstâncias. Acredita-se que ele tenha ascendido ao trono ainda criança, com cerca de 8 ou 9 anos de idade. Imagine um menino, ainda em fase de crescimento, carregando o peso de governar uma das civilizações mais poderosas da antiguidade. Claro, ele não reinava sozinho. Atrás de sua figura frágil, havia generais, sacerdotes e conselheiros experientes, que na prática comandavam o país em seu nome. Mas o título de faraó carregava simbolismo. Tutankhamon não era apenas um menino no trono. Ele era a própria encarnação da continuidade da realeza egípcia, a esperança de um retorno à estabilidade perdida. E foi justamente isso que marcou seu reinado, a restauração. Sob sua autoridade, o Egito retornou ao culto dos deuses tradicionais, recuperando templos, rituais e cerimônias que haviam sido abandonadas. Essa decisão, certamente influenciada por seus conselheiros, não apenas pacificou parte do povo, mas também buscou reconstruir a identidade nacional abalada pelas reformas de seu pai. Tutankhamon se tornava, aos olhos dos egípcios, o faraó que devolvia ordem e equilíbrio, mas ao mesmo tempo, sua saúde debilitada, sua juventude e sua morte repentina levantam questões que ecoam até hoje. O mistério em torno de sua morte precoce é um dos elementos que mais alimentam o mito. Tutankhamon morreu por volta dos 18 ou 19 anos, deixando para trás um reinado curto e interrompido bruscamente. Teria sido vítima de uma doença genética, resultado de gerações de casamentos consanguíneos? Teria sofrido um acidente fatal, como sugerem estudos de lesões em sua múmia? Ou teria sido assassinado em uma intriga palaciana, como apontam algumas teorias? Nenhuma resposta foi definitiva até agora, e justamente essa incerteza dá força à sua lenda. Tutankhamon se tornou um enigma histórico, uma vida interrompida que nunca revelou totalmente seus segredos. Porém, se Tutankhamon tivesse sido apenas mais um jovem faraó esquecido na poeira do tempo, talvez não estivéssemos aqui falando dele. O que realmente o transformou em uma figura universal foi o destino de sua tumba. Diferente da maioria dos faraós, cujas sepulturas foram saqueadas ao longo dos séculos, a tumba de Tutankhamon permaneceu praticamente intacta. E quando em 1922, o arqueólogo Howard Carter e sua equipe abriram aquela porta selada, o mundo inteiro parou para contemplar um tesouro jamais imaginado. Máscaras de ouro, joias, tronos, carruagens, armas, esculturas e objetos que narravam a grandeza do Egito Antigo. O túmulo de Tutankhamon era uma cápsula do tempo, preservada para mostrar ao mundo moderno o esplendor de uma civilização milenar. Desde então, Tutankhamon não é apenas um personagem da história do Egito, mas um símbolo do mistério arqueológico, da riqueza cultural e da intriga que cerca os faraós. Seu nome se mistura a lendas, sua imagem aparece em exposições ao redor do mundo, e sua maldição, popularizada pela imprensa da época,
continua a fascinar gerações. O faraó menino, que viveu pouco e reinou menos ainda, se tornou eterno. Este é o ponto de partida da nossa narrativa. Nos próximos capítulos, vamos mergulhar em cada detalhe da vida, morte e legado de Tutankhamon. Vamos entender o Egito que o cercava, os segredos de sua ascensão, as disputas de poder que marcaram seu reinado e as descobertas modernas que reconstituíram sua história. Porque Tutankhamon não é apenas passado. Ele é um lembrete vivo de como o tempo pode transformar figuras aparentemente pequenas em gigantes da memória coletiva. Para compreender a importância de Tutankhamon, é essencial olhar para o cenário que antecedeu sua chegada ao trono. O Egito, na segunda metade do século XIV a.C., não era apenas uma terra de pirâmides majestosas e templos monumentais. Era uma civilização em crise, marcada por transformações religiosas radicais e tensões políticas internas. A figura que mais influenciou esse período foi seu pai, Akhenaton, um faraó que rompeu drasticamente com a tradição ao tentar impor um culto monoteísta em uma sociedade acostumada a venerar dezenas de deuses. Akhenaton, inicialmente chamado Amenófis IV, tomou a decisão ousada de concentrar a adoração no deus Aton, o disco solar. Essa mudança não foi apenas espiritual, mas também política. Ao enfraquecer o poder do sacerdócio de Amon, tradicionalmente influente em Tebas, o faraó tentava centralizar em si próprio o controle religioso e político. Ele chegou a fundar uma nova capital, Akhetaton, hoje conhecida como Amarna, e ali estabeleceu um novo centro administrativo e religioso. Esse episódio ficou registrado na história como a chamada Reforma Amarniana, mas como acontece com transformações radicais, os efeitos foram devastadores. Muitos sacerdotes perderam prestígio e riquezas, enquanto a população, habituada a cultuar deuses ligados ao Nilo, a fertilidade e a vida após a morte, se viu desamparada diante de uma religião centrada em um deus distante e abstrato. A mudança gerou insatisfação, instabilidade e revolta silenciosa. Quando Akhenaton morreu, o Egito estava enfraquecido, dividido e vulnerável a pressões externas. Foi nesse contexto turbulento que Tutankhamon nasceu. Ainda criança, ele herdou não apenas um trono, mas um legado de tensões. Seu nome original, Tutankhaton, refletia a devoção ao deus Aton. No entanto, ao assumir o poder, uma das primeiras medidas foi restaurar a antiga ordem religiosa, mudando seu nome para Tutankhamon, em homenagem ao deus Amon. Essa mudança não era apenas simbólica, mas política. O jovem faraó e seus conselheiros sabiam que, para estabilizar o país, era necessário devolver poder e prestígio aos sacerdotes tradicionais. Além do conflito religioso, o Egito também enfrentava desafios militares e diplomáticos. Durante o reinado de Akhenaton, a atenção dada à nova religião fez com que as fronteiras do império fossem negligenciadas. Povos vizinhos, como os hititas, aproveitaram para avançar, conquistando territórios e desafiando a supremacia egípcia na região. Quando Tutankhamon assumiu o trono, ainda menino, herdou um Egito menos poderoso no exterior e com a necessidade urgente de reconstruir sua imagem de grande potência. Outro fator crucial era a própria corte egípcia. Atrás do trono de Tutankhamon estavam homens poderosos como o Vizir Ai e o general Horemheb, que exerciam grande influência sobre as decisões do governo. Eles viam no jovem faraó a oportunidade de restaurar a estabilidade sem enfrentar diretamente a rejeição do povo. Tutankhamon se tornava, assim, a face visível de um processo de restauração política e religiosa, ainda que sua juventude limitasse sua autonomia. Essa conjuntura fez do reinado de Tutankhamon num momento de transição. Ele representava a ponte entre um Egito abalado pela ousadia de seu pai e um país que buscava recuperar sua identidade. Sua figura frágil e jovem acabou simbolizando a esperança de uma retomada, ainda que, na prática, fossem seus conselheiros os responsáveis por conduzir as reformas. Mas há algo de fascinante nesse ponto da história. Mesmo sendo uma peça aparentemente pequena em um tabuleiro dominado por sacerdotes e generais, Tutankhamon carregava o peso do título mais importante do Egito. Era a prova de que, em meio ao caos, o trono faraônico ainda sobrevivia,
mantendo viva a ideia de continuidade entre o divino e o humano. Esse é o Egito no qual Tutancâmon cresceu e assumiu o poder. Um país em reconstrução, dividido entre a memória da ousadia de Akhenaton e a necessidade de restaurar tradições milenares. Entender esse cenário é fundamental para compreender as decisões tomadas em seu governo e o porquê de sua imagem ter sobrevivido aos séculos, mesmo com tão pouco tempo de reinado. Tutancâmon não nasceu pronto para reinar, e esse detalhe é essencial para compreender os caminhos de sua vida e de sua imagem na história. Estima-se que tenha assumido o trono ainda criança, por volta dos 8 ou 9 anos de idade. Pense no peso de carregar a responsabilidade de governar uma das maiores civilizações do mundo antigo, enquanto ainda era um menino que, em circunstâncias normais, estaria apenas começando a aprender sobre a vida. O Egito, naquele período, enfrentava uma crise religiosa e política profunda, causada pelas reformas radicais de Akhenaton, e Tutancâmon foi colocado como a figura central para restaurar o equilíbrio. Desde cedo, sua vida foi marcada por um fardo imenso: ser o rosto da estabilidade em um império que necessitava de ordem. Mas sua infância não foi apenas uma experiência de poder precoce. Ela foi também um período de grandes fragilidades pessoais. Estudos modernos realizados com sua múmia, utilizando exames de DNA e tomografias computadorizadas, revelaram que Tutancâmon apresentava graves problemas de saúde. Entre eles um pé torto congênito, sinais de necrose óssea e outras condições que limitavam sua mobilidade. Essas doenças o obrigavam a usar bengalas para andar, e vários exemplares foram encontrados em seu túmulo, reforçando a ideia de que sua imagem de faraó poderoso contrastava com a realidade de um jovem debilitado fisicamente. A ironia é evidente. Enquanto era adorado como uma divindade viva, sua existência terrena era marcada pela dor e pelas limitações físicas. Essa combinação de juventude e fragilidade transformou Tutancâmon em um faraó altamente dependente de seus conselheiros. Entre eles estavam figuras-chave como Ai, o vizir, e Horemheb, o comandante do exército. Esses homens não apenas o orientavam, mas também tomavam decisões políticas e estratégicas em seu nome, conduzindo o Egito de acordo com seus próprios interesses. Assim, os primeiros anos de reinado de Tutancâmon podem ser vistos como um período em que o faraó era, ao mesmo tempo, símbolo e prisioneiro. Símbolo de esperança para o povo, mas prisioneiro do controle exercido por conselheiros poderosos. Sua infância foi moldada pela política e pela religião, mais do que por qualquer experiência comum de menino. Mesmo assim, é importante destacar que Tutancâmon não era apenas uma peça manipulada. Ele representava para o Egito a restauração de algo essencial: a volta do culto a Amon, abandonado por seu predecessor, e a retomada das tradições religiosas que sustentavam o poder faraônico há séculos. O nome Tutancâmon, que significa imagem viva de Amon, já trazia embutida a promessa de devolver a normalidade espiritual ao Egito. Desde os primeiros anos de seu governo, a simples presença dele era interpretada como um sinal de que os deuses estavam novamente em harmonia com o povo. Essa dimensão simbólica o elevava além de suas limitações humanas, transformando-o em um ícone de esperança. Mesmo ainda sendo um menino, na prática, sua infância dentro do Palácio Real era dedicada a aprender sobre os rituais, a escrita, a política e, principalmente, o significado do poder que carregava. Ele era ensinado por escribas, tutores e sacerdotes que moldavam sua visão do mundo, preparando-o para desempenhar o papel que já lhe havia sido imposto. Mas, diferente de outros meninos da realeza, que podiam se desenvolver gradualmente, Tutancâmon teve que amadurecer rápido, pois o Egito necessitava dele como uma figura central. Seu aprendizado não era apenas intelectual, era também espiritual e político, feito sob a sombra constante de homens que o cercavam e moldavam suas ações. A infância de Tutancâmon, portanto, foi uma contradição constante. Por um lado, era visto como um ser divino, o elo entre os deuses e os homens, o símbolo da continuidade da dinastia e da ordem cósmica do Egito. Por outro, era um jovem vulnerável, lutando contra limitações físicas severas e dependente de outros para sustentar o peso de seu título.
Essa dualidade ajuda a explicar o fascínio eterno por sua figura. Um faraó que, ainda menino, foi colocado no centro de uma das civilizações mais grandiosas da história, equilibrando a imagem de poder absoluto com a fragilidade de sua condição humana. O impacto disso na percepção do povo egípcio era imenso. Para eles, não importava se o jovem faraó não podia andar sem auxílio ou se suas decisões eram tomadas por conselheiros. O que importava era que Tutancâmon existia, que seu trono estava ocupado e que os deuses, em sua visão, não haviam abandonado o Egito. Sua infância foi, assim, muito mais do que um período de formação. Foi a base sobre a qual sua imagem como governante foi construída, marcada por limitações pessoais, mas também por um simbolismo religioso e político que o tornaria eterno. O casamento de Tutancâmon com Ankhesenamun foi um dos momentos mais simbólicos e decisivos de sua breve vida, pois uniu não apenas duas pessoas, mas duas linhagens e dois destinos que estavam intimamente ligados ao futuro do Egito. Ankhesenamun não era apenas sua esposa, era também sua meia-irmã, filha de Akhenaton e da poderosa rainha Nefertiti. Essa união, portanto, representava muito mais do que um vínculo conjugal. Era a reafirmação de uma dinastia marcada por crises e pela necessidade de restaurar a legitimidade do trono. Ao se casar com ela, Tutancâmon não só consolidava sua posição como faraó, mas também reconectava sua imagem à da família que havia governado o Egito durante uma das fases mais conturbadas de sua história. A relação entre Tutancâmon e Ankhesenamun deve ser compreendida dentro do contexto da tradição real egípcia. O casamento entre irmãos ou meio-irmãos não era incomum, especialmente dentro da realeza, pois reforçava a pureza do sangue real e assegurava que o trono permanecesse dentro da mesma linhagem divina. Contudo, por trás desse costume havia também um peso imenso de responsabilidades. Para um jovem faraó que assumira o trono ainda menino e que enfrentava limitações físicas severas, a união com sua meia-irmã era uma exigência que reforçava tanto sua autoridade simbólica quanto sua dependência do aparato político e religioso que o cercava. Ankhesenamun, por sua vez, não era uma figura passiva. Como descendente direta de Akhenaton e Nefertiti, ela trazia consigo um legado de poder e influência que se somava ao reinado do jovem faraó. Do ponto de vista pessoal, pouco sabemos sobre a relação íntima entre Tutancâmon e Ankhesenamun. Os registros são escassos e muitos deles foram moldados por interesses políticos posteriores. No entanto, descobertas arqueológicas sugerem que o casal enfrentou dramas profundos. Estudos indicam que eles tiveram duas filhas natimortas, cujas múmias foram encontradas no túmulo de Tutancâmon. Essa tragédia pessoal não só reforça a fragilidade biológica da dinastia, marcada por casamentos consanguíneos e problemas genéticos, mas também humaniza a história do faraó menino, mostrando que, apesar da aura de divindade que o cercava, sua vida conjugal foi atravessada por dor e perdas irreparáveis. Essa dimensão íntima e trágica dá um tom mais humano à sua história, tornando-a ainda mais intrigante e melancólica. Politicamente, o casamento foi um movimento crucial para a restauração da ordem no Egito. Ele marcou a retomada do culto a Amon e o abandono das reformas radicais de Akhenaton, que havia tentado impor a adoração exclusiva de Aton, o deus solar. Ao lado de Ankhesenamun, Tutancâmon passou a representar a volta das tradições, da estabilidade religiosa e da continuidade da monarquia divina. Essa escolha, claramente guiada pelos conselheiros mais influentes como Ai e Horemheb, serviu para apaziguar os sacerdotes de Amon e restaurar sua confiança no trono. O casal real, portanto, tornou-se um símbolo vivo da reconciliação entre o Estado e a religião, condição indispensável para que o Egito voltasse a prosperar. Contudo, essa união também carrega consigo o peso da manipulação e da pressão externa. Ankhesenamun era jovem, assim como Tutancâmon, e ambos estavam submetidos ao controle de figuras mais velhas e experientes, que usavam seu casamento como uma peça estratégica dentro do tabuleiro político egípcio. A imagem do casal pode parecer, à primeira vista, a de uma união de amor e continuidade dinástica, mas na prática, era também um instrumento de poder. A vida conjugal de Tutancâmon e Ankhesenamun revela
Assim, a fusão entre o íntimo e o político, entre o humano e o divino, entre as dores pessoais e as necessidades do Estado, esse casamento, que poderia ter representado o florescimento de uma nova era, acabou sendo marcado por tragédias pessoais e pela sombra de manipulações externas. Mesmo assim, ele permanece como um ponto fundamental para compreendermos o reinado de Tutancâmon. Sem Anquezenamon, sua figura talvez não tivesse adquirido o mesmo peso simbólico de restauração e legitimidade. Juntos, eles representaram uma tentativa de unir passado e futuro, tradição e renovação, numa época em que o Egito ansiava por estabilidade. A relação entre Tutancâmon e sua esposa nos lembra que até mesmo os faraós, considerados deuses em vida, eram atravessados por fragilidades humanas, amores, perdas e destinos moldados por forças maiores que eles. O reinado de Tutancâmon, apesar de breve, representou uma das viradas mais importantes da história do Egito Antigo. Quando subiu ao trono ainda criança, o jovem faraó herdou um império em crise, marcado pelas reformas religiosas radicais de seu pai, Akhenaton. Este havia promovido uma ruptura sem precedentes ao instituir o culto exclusivo ao deus solar Aton, abolindo o tradicional panteão egípcio e, sobretudo, enfraquecendo o poderoso clero de Amon, que durante séculos foi o pilar do poder político e espiritual da nação. A primeira e mais significativa decisão de Tutancâmon foi restaurar a antiga religião, devolvendo o culto a Amon como centro espiritual do Egito. Esse ato não apenas garantiu a sobrevivência da tradição, mas também selou a aliança entre o jovem faraó e os sacerdotes, que se tornaram seus principais aliados no governo. A restauração religiosa não foi apenas um gesto simbólico, mas uma profunda reconfiguração da ordem social e política. Sob orientação de seus conselheiros Zai e Horemheb, Tutancâmon reabriu templos que haviam sido fechados, restaurou cultos proibidos e iniciou obras de reconstrução em santuários que haviam sido negligenciados durante o reinado de Akhenaton. Ao devolver privilégios e riquezas ao clero de Amon, o faraó conquistou a lealdade de uma das instituições mais poderosas do Egito. Essa aproximação foi vital para reforçar a legitimidade de um governante tão jovem e frágil, que ainda dependia fortemente de figuras mais experientes para administrar os complexos assuntos do Estado. O retorno ao culto de Amon, no entanto, também trouxe um impacto psicológico e cultural para o povo egípcio. Para muitos, as reformas de Akhenaton haviam sido vistas como uma ameaça ao equilíbrio do universo, aquilo que os egípcios chamavam de Ma'at, a ordem cósmica. O politeísmo, com seus inúmeros deuses ligados a aspectos da natureza e da vida cotidiana, oferecia uma sensação de continuidade e estabilidade. Ao restabelecer os deuses antigos, Tutancâmon devolveu ao povo essa sensação de segurança espiritual. Essa mudança também teve reflexos no campo artístico, já que as representações religiosas e os estilos artísticos voltaram a seguir padrões tradicionais, abandonando a estética inovadora e quase revolucionária do período de Amarna. Outro ponto crucial foi a mudança de identidade do próprio faraó. Inicialmente chamado Tutankhaton, em homenagem ao deus Aton, o jovem rei alterou seu nome para Tutancâmon, o que significava imagem viva de Amon. Essa transformação não era apenas nominal, mas representava a vitória definitiva do antigo sistema religioso sobre as inovações de seu pai. Com esse gesto, o jovem faraó se tornava um símbolo da restauração. Alguém que, mesmo com pouca idade, havia tomado a decisão que colocaria o Egito novamente em sintonia com suas tradições milenares. O impacto desse ato foi tão profundo que marcou o legado de Tutancâmon até os dias de hoje. Entretanto, essa restauração religiosa, embora essencial para a sobrevivência política do faraó, não pode ser vista apenas como uma escolha livre. Tutancâmon era jovem demais e fisicamente limitado, dependendo fortemente da influência de seus conselheiros. Reovizir, experiente, e Horemheb, comandante militar, enxergavam no retorno ao culto de Amon uma forma de estabilizar o império e, ao mesmo tempo, consolidar seu próprio poder. A decisão, portanto, também reflete a manipulação de um rei que, embora fosse a figura central, muitas vezes agia mais como instrumento dos interesses de outros do que como um governante independente. Mesmo assim,
É inegável que essa restauração moldou o Egito por gerações. Tutancâmon foi lembrado como o faraó que corrigiu o curso do império, colocando novamente os deuses no centro da vida social e política. Apesar de seu reinado curto e de sua morte precoce, sua figura ficou associada a esse momento de recuperação espiritual e cultural. Isso também ajuda a explicar por que, muitos séculos depois, o jovem rei se tornaria um ícone tão fascinante. Não apenas pelo mistério de sua morte ou pelo esplendor de seu túmulo, mas pelo simbolismo de ter sido aquele que devolveu ao Egito sua essência mais profunda. Assim, o reinado de Tutancâmon é um lembrete de como, mesmo em meio a fragilidades pessoais e dependência política, decisões cruciais podem redefinir o destino de uma civilização. Ele não foi apenas o faraó menino, mas também um restaurador, alguém que, ainda que cercado por conselheiros ambiciosos, ficou marcado como o rei que trouxe de volta o equilíbrio espiritual ao Egito. Apesar da juventude e das limitações de Tutancâmon, seu reinado não se limitou apenas à restauração religiosa. Houve também um esforço notável para reforçar a imagem do faraó como construtor e líder capaz de garantir prosperidade ao Egito. As obras públicas, as reformas simbólicas e os projetos arquitetônicos desempenharam um papel fundamental nesse processo, funcionando tanto como expressão de devoção religiosa quanto como ferramenta política para consolidar sua autoridade. Afinal, na tradição faraônica, a grandeza de um rei era medida não apenas por suas conquistas militares, mas também pela capacidade de deixar marcas duradouras em templos, monumentos e cidades. Uma das primeiras iniciativas de Tutancâmon foi restaurar e expandir templos dedicados aos deuses tradicionais, especialmente Amon, em Karnak e Luxor. Esses locais haviam sido negligenciados ou até mesmo atacados durante as reformas de Akhenaton, e sua recuperação foi interpretada como uma demonstração clara de que a ordem estava sendo restabelecida. Para o povo, a reabertura desses templos representava um retorno ao equilíbrio espiritual. Para o faraó, era uma forma de se legitimar como herdeiro legítimo das antigas tradições. O jovem rei, portanto, utilizou as construções como mensagens de poder, visíveis a todos que atravessavam os grandes complexos religiosos. Além disso, Tutancâmon ordenou a criação de novas estátuas, estelas e relevos, em que aparecia realizando oferendas aos deuses. Esse tipo de arte não apenas reforçava a ideia de um governante piedoso, mas também ajudava a fixar sua imagem como central na manutenção da Maat, a ordem cósmica. É importante notar que, em muitos desses registros, o faraó aparece em proporções grandiosas, enquanto figuras de conselheiros e sacerdotes são mostradas em tamanho reduzido. Isso servia para contrabalançar no plano simbólico a realidade política, em que ele era profundamente dependente de seus auxiliares. Assim, a propaganda visual desempenhou um papel vital em mascarar fragilidades e reforçar a noção de um reinado estável. Outro aspecto interessante do reinado foi a tentativa de restaurar relações diplomáticas e comerciais, que haviam se enfraquecido durante o período de Amarna. Sob orientação de Horemheb, comandante do exército, o Egito buscou retomar seu prestígio no exterior, mantendo alianças estratégicas e reativando rotas de comércio que garantiam ouro, madeira, pedras preciosas e outros recursos vitais. Embora não existam registros de grandes campanhas militares conduzidas diretamente por Tutancâmon, há indícios de confrontos menores nas fronteiras, possivelmente liderados por seus generais, que buscavam reafirmar a força do império diante de potências rivais, como os hititas e os núbios. Do ponto de vista interno, o faraó também patrocinou festivais religiosos de grande escala, eventos que não apenas honravam os deuses, mas também reuniam a população em celebrações que reforçavam a unidade social. Esses festivais eram importantes, porque permitiam que o povo se reconectasse com tradições que haviam sido suprimidas, criando um sentimento coletivo de continuidade histórica. Ao mesmo tempo, funcionavam como espetáculos de propaganda, onde a figura do faraó era constantemente exaltada como mediador entre os homens e os deuses. Assim, a combinação entre obras, festivais e rituais formava um tripé que sustentava a legitimidade de Tutancâmon perante seus súditos. Contudo,
É preciso reconhecer que boa parte dessas iniciativas estava vinculada à visão e ao controle de Ai e Horemheb. O faraó era ainda muito jovem e, segundo muitos estudos, enfrentava problemas de saúde que limitavam sua atuação direta. Ainda assim, mesmo como figura simbólica, ele foi o rosto dessas transformações. As inscrições e registros não destacavam os conselheiros, mas sim o rei menino, garantindo que sua imagem se perpetuasse como o responsável pela restauração da grandeza egípcia. Essa estratégia funcionou a curto prazo, mas também abriu espaço para debates posteriores sobre quem realmente governava o Egito durante esse período. Em resumo, o reinado de Tutancâmon, embora curto e marcado por limitações, foi um momento de intensa atividade arquitetônica, cultural e diplomática. O faraó buscou, com o apoio de seus conselheiros, consolidar seu poder através da devoção aos deuses, da reconstrução de templos e da reafirmação da identidade tradicional do Egito. Essas obras e reformas não apenas reforçaram sua posição enquanto governante, mas também ajudaram a estabilizar um império que havia sido profundamente abalado pelas mudanças radicais de Akhenaton. Tutancâmon pode não ter conquistado vastos territórios ou protagonizado campanhas grandiosas, mas deixou como legado um reinado de restauração que garantiu ao Egito alguns anos de equilíbrio e prosperidade antes de novos desafios surgirem. Poucos temas da história do Egito despertam tanta curiosidade quanto a morte precoce de Tutancâmon. O faraó menino que subiu ao trono ainda criança e morreu por volta dos 18 ou 19 anos, deixou um enigma que intriga estudiosos até hoje. Sua morte repentina, sem deixar herdeiros, abriu espaço para inúmeras teorias, desde doenças genéticas até assassinato político. O corpo do faraó e os exames modernos realizados em sua múmia são as principais fontes desse mistério, mas mesmo com a ciência atual, não há consenso definitivo sobre o que realmente aconteceu. Uma das hipóteses mais antigas sugere que Tutancâmon foi vítima de um acidente. Análises da sua múmia revelaram fraturas na perna esquerda, possivelmente causadas por uma queda. Alguns arqueólogos levantaram a possibilidade de que o faraó tivesse caído de uma carruagem durante uma caçada ou até mesmo em um exercício militar. A fratura, somada a sinais de infecção, pode ter levado a complicações fatais. Esse cenário é plausível, já que a medicina da época não dispunha de recursos para lidar com ferimentos graves, especialmente se houveram infecções. Outra linha de investigação aponta para problemas genéticos e de saúde debilitada desde a infância. Estudos com tomografias computadorizadas e análises de DNA revelaram que Tutancâmon possuía uma série de doenças congênitas. Há indícios de que sofria de uma deformidade no pé, chamada pé equino, o que explicaria a presença de mais de uma centena de bengalas encontradas em seu túmulo. Além disso, pesquisas sugerem que ele teria sofrido com malária e problemas ósseos, possivelmente devido à endogamia, já que os faraós frequentemente se casavam entre parentes próximos para preservar a linhagem real. Essas condições de saúde poderiam ter enfraquecido seu corpo, tornando-o mais vulnerável a infecções ou acidentes fatais. No entanto, há também teorias mais sombrias que sugerem assassinato. Alguns exames realizados no crânio do faraó mostraram sinais que poderiam ser interpretados como trauma na cabeça. Essa descoberta levou à hipótese de que Tutancâmon teria sido morto propositalmente, talvez em um golpe político. Afinal, sua juventude e fragilidade poderiam ter tornado seu reinado vulnerável a disputas internas. Figuras como Ai, que posteriormente assumiu o trono, ou até mesmo Horemheb, general influente, são citados em teorias de conspiração como possíveis responsáveis pela morte do faraó. Contudo, análises mais recentes relativizaram essa hipótese, argumentando que os danos no crânio poderiam ter sido causados no processo de mumificação, e não por um golpe intencional. Independentemente da causa exata, a morte de Tutancâmon representou um acontecimento de enorme impacto político. Sem herdeiros diretos, o trono foi rapidamente ocupado por Ai, seu vizir, o que alimenta ainda mais as especulações de que sua morte pode não ter sido natural. Além disso, há registros de que a rainha viúva, Ankhesenamun, teria tentado buscar apoio externo para garantir o poder,
chegando até a propor casamento a um príncipe hitita. Esse episódio, conhecido como a Carta de Dakamunzu, revela o desespero da corte egípcia diante do vazio de poder causado pela morte do jovem faraó. Outro ponto intrigante é o estado de conservação de sua múmia. Diferente de outros faraós, o corpo de Tutankhamon apresenta sinais de que foi queimado após o sepultamento, possivelmente devido a uma reação química provocada por erros no processo de mumificação. Isso fortalece a imagem de um faraó cuja morte foi cercada de anomalias, mistérios e improvisos. Para alguns pesquisadores, a pressa em enterrá-lo pode indicar instabilidade política e a necessidade de encerrar rapidamente o luto para evitar disputas mais intensas dentro da corte. Em resumo, a morte de Tutankhamon permanece um enigma histórico. Se foi um acidente, uma doença ou um assassinato, o fato é que sua partida precoce mudou o curso da dinastia e deixou marcas profundas na história egípcia. O fascínio em torno desse mistério não está apenas na busca por respostas, mas também no simbolismo de um faraó jovem que carregava o peso de um império e morreu antes de cumprir plenamente seu destino. A incerteza sobre sua morte, longe de apagar seu legado, tornou Tutankhamon ainda mais imortal, perpetuando o interesse e a curiosidade que o cercam até os dias atuais. Após a morte prematura de Tutankhamon, sua memória não foi celebrada como a de outros grandes faraós, mas sim sistematicamente apagada. Diferente de Ramsés, que teve templos monumentais erguidos em sua honra, ou de Hatshepsut, cuja imagem sobreviveu em esculturas e inscrições, Tutankhamon foi praticamente silenciado da história oficial. Esse apagamento não foi fruto do acaso. Ele esteve diretamente ligado ao trauma político e religioso deixado por Akhenaton, seu pai, cuja tentativa de impor o culto exclusivo a Aton havia abalado profundamente o Egito. Como Tutankhamon era visto como parte dessa mesma linhagem, sua memória tornou-se incômoda para aqueles que desejavam restaurar a ordem tradicional. Horemheb, general que assumiu o trono depois de Ai, tomou medidas drásticas para reescrever a história e consolidar sua autoridade. Ele promoveu uma verdadeira campanha de damnatio memoriae, a condenação ao esquecimento, que visava apagar da lembrança os governantes associados ao período de Amarna, incluindo Akhenaton, Nefertiti, Smenkhkare e o próprio Tutankhamon. O jovem faraó foi eliminado de listas reais. Seus feitos não foram registrados em crônicas oficiais, e seus nomes e títulos foram riscados de muitos monumentos. Na prática, ele deixou de existir para a história egípcia. Esse esquecimento, paradoxalmente, foi sua salvação. Por não ter sido celebrado, seu túmulo permaneceu discreto e relativamente modesto em comparação com outros faraós. Localizado no Vale dos Reis, o sepulcro de Tutankhamon foi construído de forma apressada, talvez porque sua morte precoce não deu tempo para um projeto grandioso. A simplicidade da tumba e a sobreposição de outras construções ao longo dos séculos ajudaram a escondê-la, protegendo-a dos saqueadores que devastaram quase todas as sepulturas da região. O faraó esquecido, assim, teve sua riqueza preservada intacta durante mais de 3.000 anos. O destino, no entanto, preparava para Tutankhamon uma imortalidade inesperada. Em novembro de 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter, após anos de escavações financiadas por Lord Carnarvon, descobriu a entrada de um túmulo quase intacto. A cena da abertura da porta, quando Carter descreveu ter visto coisas maravilhosas, entrou para a história. Dentro, repousava não apenas o corpo de Tutankhamon, mas mais de 5.000 artefatos, desde armas, tronos, joias e estátuas, até a icônica máscara mortuária de ouro maciço e pedras preciosas que se tornaria o símbolo máximo do Egito Antigo. A descoberta causou uma comoção mundial. Jornais de todos os continentes noticiaram o achado com entusiasmo, e Tutankhamon, o faraó quase apagado da história, transformou-se no mais célebre de todos. Sua máscara dourada tornou-se uma imagem reconhecida globalmente, exposta em museus e livros, conquistando até mesmo quem não tinha interesse profundo em arqueologia. O fascínio não se resumia ao ouro e às riquezas. Havia também o magnetismo de uma história trágica. Um jovem rei morto precocemente, esquecido por séculos,
agora retornava para capturar a imaginação da humanidade. Foi nesse contexto que surgiu outro elemento de sua lenda, a chamada Maldição de Tutankhamon. Pouco tempo após a abertura do túmulo, Lord Carnarvon morreu de forma repentina, seguida por mortes misteriosas de outros envolvidos na expedição. A imprensa explorou ao máximo essas coincidências, sugerindo que o túmulo estava protegido por forças sobrenaturais que puniam quem perturbasse o descanso do faraó. Embora cientistas expliquem essas mortes como acidentes ou doenças contraídas em ambientes insalubres, a ideia da maldição se espalhou como fogo, reforçando ainda mais o mito em torno de Tutankhamon. Esse mito, aliado ao esplendor dos objetos encontrados, fez com que o faraó menino se tornasse um ícone cultural do século XX. Exposições itinerantes de seus tesouros atraíram milhões de visitantes em diferentes países, criando uma verdadeira febre Tutankhamon. Filmes, livros, documentários e até músicas passaram a explorar sua imagem. O jovem rei, que havia sido apagado da história egípcia, renasceu como a personificação do fascínio da humanidade pelo mistério e pela grandiosidade do Egito Antigo. No fim das contas, o esquecimento imposto por seus sucessores acabou garantindo sua eternidade. Enquanto outros faraós mais poderosos tiveram seus túmulos saqueados e sua memória diluída ao longo dos séculos, Tutankhamon sobreviveu no silêncio, apenas para ressurgir em um dos momentos mais extraordinários da arqueologia moderna. Hoje seu nome é sinônimo de enigma, riqueza e glória faraônica. Aquele que deveria ser esquecido se tornou o mais lembrado de todos, provando que a história às vezes guarda reviravoltas tão impressionantes quanto os próprios mitos. A manhã de 4 de novembro de 1922 marcou um dos momentos mais extraordinários da história da arqueologia. Após anos de buscas infrutíferas no Vale dos Reis, Howard Carter e sua equipe finalmente encontraram degraus que levavam a uma porta selada. À medida que os trabalhos avançavam, ficou claro que estavam diante de algo inédito. Uma tumba intacta, jamais violada por saqueadores. Essa descoberta não era apenas mais uma entre tantas escavações, mas o acontecimento que mudaria para sempre a maneira como o mundo via o Egito Antigo. Tutankhamon, até então um faraó pouco conhecido, seria catapultado para a imortalidade através da grandiosidade dos objetos encontrados em sua sepultura. Ao romper o primeiro lacre e acender uma vela através de uma pequena fenda, Carter ficou maravilhado. Em seu diário, ele escreveu que, ao ser questionado por Lord Carnarvon se via algo, respondeu: "Sim, coisas maravilhosas." E de fato eram. O interior da tumba estava repleto de objetos preciosos, dispostos de forma quase caótica, mas preservados por mais de 3 milênios. Carros de guerra, tronos, estátuas de ouro, armas decoradas e até jogos de tabuleiro acompanhavam o jovem rei em sua vida após a morte. Havia também móveis luxuosos, sandálias douradas, vestimentas e colares feitos de pedras raras. Era como se toda a riqueza do Egito tivesse sido concentrada para eternizar o faraó menino. O ponto culminante da descoberta, no entanto, foi o sarcófago e os caixões que protegiam a múmia de Tutankhamon. 3 caixões encaixados, o último deles de ouro maciço, envolviam o corpo do faraó. Sobre sua face repousava a máscara mortuária, talvez o objeto mais famoso da arqueologia mundial. Feita de ouro e incrustada com lápis lazuli, quartzo e turquesa, a máscara transmitia não apenas a imagem do jovem rei, mas também a crença egípcia de que o faraó, na morte, se tornava um ser divino. Essa peça, em particular, se tornaria o maior ícone do Egito Antigo, reconhecida em qualquer parte do mundo, como símbolo de poder, mistério e imortalidade. Outro aspecto impressionante foi a quantidade de objetos pessoais encontrados no túmulo. Mais de 5.000 peças foram catalogadas ao longo de 10 anos de escavações meticulosas. Entre elas, estavam pequenas estatuetas dos deuses, amuletos protetores, instrumentos musicais e até restos de comida e vinho destinados a garantir que Tutankhamon tivesse uma vida confortável no além. O túmulo, embora pequeno em comparação ao de outros faraós, condensava uma riqueza incomparável, talvez porque os egípcios buscassem compensar a juventude e fragilidade do faraó com uma abundância de oferendas.
A descoberta não apenas deslumbrou o público, mas também revolucionou o campo da egiptologia. Até então, a maior parte das tumbas conhecidas havia sido saqueada na antiguidade, e o que restava eram fragmentos de um passado glorioso. O túmulo de Tutancâmon ofereceu um retrato intacto do que realmente significava o ritual funerário faraônico, revelando a complexidade, o luxo e a religiosidade que permeavam a morte dos reis egípcios. Era como abrir uma janela no tempo e observar diretamente a vida e a morte de um faraó de 3.000 anos atrás. A mídia desempenhou um papel fundamental na transformação de Tutancâmon em celebridade mundial. Fotógrafos registraram cada detalhe da escavação, e jornais de Londres a Nova York estampavam manchetes diárias sobre o faraó dourado. A narrativa se tornou ainda mais fascinante com os rumores da maldição de Tutancâmon, que diziam que qualquer um que perturbasse seu descanso sofreria desgraças. Embora os cientistas apontem que muitas das mortes atribuídas à maldição foram apenas coincidências, o mito ajudou a criar um clima de mistério irresistível. Com o passar das décadas, os tesouros de Tutancâmon viajaram o mundo em exposições itinerantes, que atraíram milhões de visitantes. Cada peça exposta revelava não apenas o esplendor material, mas também o gênio artístico e espiritual de uma civilização que, mesmo após milênios, continuava a fascinar. Tutancâmon, que havia sido esquecido e apagado da história, tornava-se agora o faraó mais famoso de todos, imortalizado, não por suas conquistas políticas, mas pela grandiosidade de sua tumba e pelo acaso de sua preservação. Assim, o túmulo de Tutancâmon não foi apenas uma descoberta arqueológica. Foi um acontecimento cultural que redefiniu a relação entre a modernidade e o passado. Seu tesouro, cuidadosamente preservado, é hoje mais do que um conjunto de objetos preciosos. É o testemunho vivo de uma civilização que buscava na morte a mesma grandiosidade que tinha na vida. E por meio dessa descoberta, o faraó menino se eternizou não apenas como governante, mas como mito, lembrado em todo o mundo como o Rei Dourado do Egito. A descoberta da tumba de Tutancâmon foi um marco não apenas para a arqueologia, mas para toda a percepção moderna sobre o Egito Antigo. Um faraó pouco lembrado em seu tempo, que governou por menos de uma década e morreu ainda jovem, acabou se tornando um dos nomes mais conhecidos da história universal. Isso porque a descoberta de seu túmulo em 1922 revelou ao mundo não só um tesouro arqueológico inestimável, mas também uma narrativa que combinava mistério, riqueza e espiritualidade. Para o público da época, ainda sedento por descobertas grandiosas, Tutancâmon rapidamente se transformou em sinônimo de Egito, atraindo multidões para exposições e fascinando gerações inteiras. A cada peça retirada de sua tumba, uma nova camada de compreensão sobre os rituais, a política e a vida cotidiana dos egípcios era revelada. E o jovem rei, outrora esquecido, ressurgia com força imortal. A ideia da maldição de Tutancâmon reforçou ainda mais esse fascínio. Quando Lord Carnarvon, patrocinador da expedição, morreu pouco após a abertura da tumba, rumores se espalharam de que o faraó estaria punindo aqueles que perturbassem seu descanso eterno. Embora a ciência tenha explicado essas mortes como coincidências, problemas de saúde ou até contaminações adquiridas durante as escavações, a narrativa do castigo divino se enraizou no imaginário popular. Revistas, jornais e mais tarde produções de cinema e TV transformaram a história em uma lenda que ultrapassou os limites da academia. O mito da maldição se tornou tão poderoso quanto os tesouros encontrados, e Tutancâmon, de um rei secundário na hierarquia faraônica, converteu-se em uma figura de aura mística, cercada de mistérios ainda hoje explorados em livros e documentários. Mas seu legado não está apenas no mito. A análise de sua múmia e dos artefatos encontrados trouxe contribuições científicas de enorme valor. Pesquisas modernas, utilizando DNA e tomografias computadorizadas, revelaram detalhes sobre sua saúde. Confirmaram a prática de casamentos consanguíneos entre as famílias reais e levantaram hipóteses sobre sua morte precoce. Ao mesmo tempo, os objetos de sua tumba, móveis, roupas, armas, carruagens e amuletos,
revelaram o nível de sofisticação artística e tecnológica do Egito Antigo. Cada peça, por mais pequena que fosse, ajudava a reconstruir a forma como os egípcios concebiam a vida, a morte e a passagem para o além. Tutancâmon, sem querer, tornou-se a chave para decifrar uma civilização inteira, oferecendo respostas que milhares de anos de história não haviam conseguido revelar. E aqui é onde a reflexão se torna inevitável. Tutancâmon sobreviveu ao tempo porque sua história foi contada e recontada. Um faraó quase apagado da história oficial se tornou eterno justamente porque sua memória foi preservada. É exatamente por isso que este canal existe, para trazer de volta à luz personagens e acontecimentos que moldaram a humanidade. E se você chegou até aqui, é porque também acredita que essas histórias precisam continuar sendo contadas. Então faça um convite especial. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. O seu gesto simples de clicar em inscrever-se e deixar um like fortalece esse trabalho e nos ajuda a levar o passado para muito mais pessoas. Agora, quero ouvir de você. O que mais chama a sua atenção quando pensa em Tutancâmon? É a riqueza quase inimaginável de sua tumba, o enigma em torno de sua morte precoce ou o mito da maldição que até hoje alimenta teorias? Escreva nos comentários, pois sua opinião é parte fundamental dessa construção. Quanto mais trocamos ideias, mais vivo se torna esse espaço de aprendizado coletivo. E prepare-se porque a história não para aqui. No próximo vídeo, vamos mergulhar em outro capítulo impressionante da humanidade, explorando personagens e eventos que marcaram para sempre o curso da civilização. Se Tutancâmon nos ensinou que até o mais jovem e esquecido dos reis pode se tornar imortal, imagine o que descobriremos ao revisitar outras figuras que conquistaram sua eternidade pelo poder, pela ambição ou pelo impacto cultural que deixaram. Não perca!